A chave de ouro da oração. Clame a mim e eu responderei, e lhe mostrarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Algumas das obras mais eruditas do mundo cheiram a óleo da meia-noite, mas os livros e ditados mais espirituais e reconfortantes dos homens geralmente têm um sabor de umidade de prisão. Eu poderia citar muitos exemplos. O Peregrino de John Bunyan pode ser suficiente em vez de uma centena de outros. E este nosso bom texto, todo mofado e frio com a prisão em que Jeremias estava, tem, no entanto, um brilho e uma beleza sobre ele que nunca teria se não tivesse vindo como uma palavra animadora ao prisioneiro do Senhor trancado no pátio da prisão. O povo de Deus, sempre, em sua pior condição, descobriu o melhor de seu Deus. Ele é bom em todos os momentos, mas ele parece estar no seu melhor quando eles estão no seu pior. Como você pôde suportar sua longa prisão tão bem? Disse um que havia sido trancado por seu apego aos princípios da reforma. Ele respondeu: as consolações divinas dos mártires estavam comigo. Sem dúvida, há um consolo mais profundo, mais forte do que qualquer outro que Deus guarda para aqueles que, sendo suas testemunhas fiéis, têm que suportar tribulações extremamente grandes da inimizade do homem. Há uma aurora gloriosa para a zona frígida, e estrelas brilham nos céus do norte com esplendor incomum. Hitchford tinha um ditado curioso de que, quando foi lançado nas adegas da aflição, ele se lembrou de que o grande rei sempre guardava seu vinho lá, e começou a procurar imediatamente pelas garrafas de vinho e a beber dos vinhos nas borras bem refinados. Aqueles que mergulham no mar da aflição trazem pérolas raras. Vocês sabem, meus companheiros, na aflição que é assim. Vocês, cujos ossos estavam prontos para sair da pele, por muito tempo deitados no leito cansado, vocês que viram seus bens terrenos serem levados para longe de vocês e foram reduzidos bem perto da pobreza, vocês que foram ao túmulo essas 7 vezes, até temerem que seu último amigo terreno fosse levado pela morte implacável, todos vocês provaram que ele é um Deus fiel, e que assim como suas tribulações abundam, assim também suas consolações abundam por Cristo Jesus. Minha oração, ao ler este texto essa manhã, é que alguns outros prisioneiros do Senhor possam ter sua alegre promessa dita a eles, que vocês que estão presos e não podem sair por causa da atual tristeza de espírito, possam ouvi-lo dizer, como um suave sussurro em seus ouvidos e em seus corações: invoque-me e eu lhe responderei, e lhe mostrarei coisas grandes e poderosas que você não conhece. O texto, naturalmente, se divide em 3 partículas distintas da verdade de Deus. Sobre estas, falemos conforme formos capacitados por Deus, o Espírito Santo. Primeiro, a oração ordenada: clame a mim. Segundo, uma resposta prometida: e eu te responderei. Terceiro, a fé encorajada: e te mostrarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O primeiro título é a oração ordenada. Não somos meramente aconselhados e recomendados a orar, mas ordenados a orar. Esta é uma grande condescendência. Um hospital é construído. É considerado suficiente que a admissão gratuita seja dada aos doentes quando eles a procuram, mas nenhuma ordem no conselho é feita para que um homem deva entrar em seus portões. Uma cozinha comunitária é bem provida no auge do inverno. É promulgado um aviso de que aqueles que são pobres podem receber comida mediante solicitação, mas ninguém pensa em aprovar um ato de parlamento obrigando os pobres a virem e esperarem na porta para receber a caridade.
Acredita-se que seja suficiente oferecê-la sem emitir qualquer tipo de mandato para que os homens a aceitem. No entanto, tão estranha é a paixão do homem, por um lado, que o faz precisar de um comando para ser misericordioso com sua própria alma, e tão maravilhosa é a condescendência de nosso Deus gracioso, por outro, que ele emite um comando de amor, sem o qual nenhum homem nascido de Adão participaria do banquete do Evangelho, mas preferiria morrer de fome do que vir. Na questão da oração, é assim mesmo. O próprio povo de Deus precisa, ou então receberia, uma ordem para orar. Por que isso? Porque, queridos amigos, esquecemos de baixar as janelas das lojas, não esquecemos de ser diligentes nos negócios, não esquecemos de ir para nossas camas para descansar, mas frequentemente esquecemos de lutar com Deus em oração e de passar, como deveríamos passar, longos períodos em comunhão consagrada com o nosso Pai e nosso Deus. Com tantos professores, o livro Razão é tão volumoso que você não consegue movê-lo. E a Bíblia, representando sua devoção, é tão pequena que você quase poderia colocá-la no bolso do seu colete. Horas para o mundo, momentos para Cristo. O mundo tem o nosso melhor e nosso armário de oração os restos do nosso tempo. Damos nossa força e frescor aos caminhos de Mamon e nossa fadiga aos caminhos de Deus. Portanto, é que precisamos ser ordenados a atender a esse mesmo ato que deveria ser nossa maior felicidade, pois é nosso maior privilégio realizar, encontrar-se com nosso Deus. Invoca-me, ele diz, pois sabe que somos propensos a esquecer de invocar a Deus. O que você quer dizer, ó dorminhoco? Levanta-te e invoca o teu Deus. É uma exortação que é necessária para nós, assim como para Jonas na tempestade. Deus entende o quão pesados os corações temos, às vezes, quando sob um senso de pecado. Satanás nos diz: por que você deveria orar? Como você pode esperar prevalecer? Você diz em vão: eu me levantarei e irei para o meu pai, pois você não é digno de ser um de seus servos contratados. Como você pode ver o rosto do rei depois de ter agido como traidor contra ele? Como você ousará se aproximar do altar quando você mesmo o profanou e quando o sacrifício que você traria ali é um pobre e poluído? Ó irmãos, é bom para nós que sejamos ordenados a orar, ou então, em tempos de pesar, podemos desistir. Por mais inapto que eu seja, eu rastejarei até o escabelo da graça divina. E já que ele diz: ore sem cessar, embora minhas palavras me faltem e meu próprio coração vagueie, ainda assim eu gaguejarei os desejos da minha alma faminta e direi: ó Deus, pelo menos me ensina a orar e me ajude a prevalecer com você. Não somos ordenados a orar também por causa da nossa frequente descrença? A descrença sussurra: que proveito há se você buscar o Senhor sobre tal e tal assunto? Este é um caso completamente fora da lista daquelas coisas em que Deus interpôs. E, portanto, diz o diabo, se você estivesse em qualquer outra posição, você poderia descansar no poderoso braço de Deus, mas aqui sua oração não lhe valerá. Ou é um assunto muito trivial, ou está muito conectado com coisas temporais, ou então é um assunto em que você pecou demais, ou então é um negócio muito alto, muito difícil, muito complicado. Você não tem o direito de levar isso diante de Deus. Assim, sugere o demônio imundo do inferno. Portanto, está escrito como um preceito cotidiano adequado a todos os casos em que um cristão pode ser lançado. Clame a mim, clame a mim. Você está doente? Você quer ser curado?
Clame a mim, pois eu sou o grande médico. A providência o incomoda? Você tem medo de não prover coisas honestas aos olhos dos homens? Clame a mim. Seus filhos o aborrecem? Você sente algo mais afiado do que o dente de uma víbora, uma criança ingrata? Clame a mim. Suas tristezas são pequenas, mas dolorosas, como pequenas pontas e picadas de espinhos. Clame a mim. Seu fardo é pesado, como se fosse fazer suas costas quebrarem sobre sua carga. Clame a mim. Lança teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. No vale, na montanha, na rocha estéril, no mar salgado, submerso sob as ondas e erguido aos poucos sobre a crista das ondas, na fornalha quando as brasas estão brilhando, nos portões da morte quando as mandíbulas do inferno se fecham sobre você. Não cesse, pois o mandamento para sempre se dirige a você. Clame a mim. A oração ainda é poderosa e deve prevalecer com Deus para lhe trazer sua libertação. Estas são algumas das razões pelas quais o privilégio da súplica também é mencionado na Sagrada Escritura como um dever. Há muito mais, mas estes serão suficientes esta manhã. Não devemos deixar nossa primeira parte até que tenhamos feito outra observação. Devemos ficar muito contentes que Deus nos deu este mandamento em sua palavra para que seja certo e permanente. Você pode recorrer a 50 passagens onde o mesmo preceito é proferido. Não leio com frequência nas Escrituras. Não matarás, não cobiçarás. A lei é dada 2 vezes, mas leio frequentemente os preceitos do Evangelho, pois se a lei é dada 2 vezes, o Evangelho é dado 70 vezes 7. Para cada preceito que não posso guardar por ser fraco pela carne, encontro 1000 preceitos que são doces e agradáveis para mim guardar, por causa do poder do Espírito Santo que habita nos filhos de Deus. E este mandamento de orar é insistido repetidamente. Pode ser um exercício oportuno para alguns de vocês descobrirem com que frequência nas Escrituras são instruídos a orar. Você ficará surpreso ao descobrir quantas vezes palavras como essas são dadas. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Vós, povo, derramai o vosso coração diante dele. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Peçam e ser-vos-á dado. Busquem e encontrarão. Batam e ser-vos-á aberto. Vigiai e orai, para que Deus não se aproxime de vós. Continuai em oração. Não preciso multiplicar onde não poderia esgotar. Escolho 2 ou 3 deste grande saco de pérolas. Vamos, cristão. Você nunca deve questionar se tem o direito de orar. Você nunca deve perguntar: posso ter permissão para entrar em sua presença? Quando você tem tantos mandamentos e os mandamentos de Deus são todos promessas e todas as capacitações, você pode chegar corajosamente ao trono da graça pelo novo e vivo caminho através do véu rasgado. Mas há momentos em que Deus não apenas ordena que seu povo ore na Bíblia, mas também os ordena a orar diretamente pelos movimentos de seu Espírito Santo. Vocês que conhecem a vida interior me entendem imediatamente. Vocês sentem de repente, possivelmente no meio dos negócios, o pensamento urgente de que devem se retirar para orar. Pode ser que, a princípio, vocês não tomem nota particular da inclinação, mas ela vem de novo e de novo e de novo. Retirem-se e orem. Acho que, na questão da oração, eu mesmo sou muito parecido com uma roda d'água que corre bem quando há bastante água, mas que gira com muito pouca força quando o riacho está ficando raso. Ou como um navio que voa sobre as ondas, estendendo toda a sua lona quando o vento está favorável, mas que tem que virar mais laboriosamente quando há pouca brisa favorável.
Agora, me ocorre que sempre que o nosso Senhor lhe dá inclinação especial para orar, você deve dobrar sua diligência. Você deve sempre orar e não desfalecer. Ainda assim, quando ele lhe dá o anseio especial pela oração e você sente uma aptidão e prazer peculiares nela, você tem, além do comando que é constantemente obrigatório, outro comando que deve compeli-lo à obediência alegre. Em tais momentos, acho que podemos estar na posição de Davi, a quem o Senhor disse: quando ouvires um som de algo andando no topo das amoreiras, então te agitarás. Esse andar no topo das amoreiras pode ter sido os passos de anjos apressando-se para ajudar Davi. E então Davi deveria ferir os filisteus. E quando as misericórdias de Deus estão chegando, seus passos são nossos desejos de orar. E nossos desejos de orar devem ser imediatamente uma indicação de que o tempo determinado para favorecer Sião chegou. Semeie abundantemente agora, pois você pode semear com esperança. Are alegremente agora, pois sua colheita é certa. Lute agora, Jacó, pois você está prestes a ser feito um príncipe prevalecente, e seu nome será chamado Israel. Agora é sua hora, mercadores espirituais. O mercado está alto, negocie muito, seu lucro será grande. Cuide para que você use bem a hora de ouro e colha sua colheita enquanto o sol brilha. Quando desfrutamos de visitações do alto, devemos ser peculiarmente constantes na oração. E se algum outro dever menos urgente tiver o primeiro lugar por uma temporada, não será errado e não seremos perdedores, pois quando Deus nos ordena especialmente a orar pelas noções de seu Espírito Santo, então devemos nos agitar em oração. Vamos agora abordar o segundo tópico, uma resposta prometida. Não devemos tolerar nem por um minuto o pensamento medonho e doloroso de que Deus não responderá às orações. Sua natureza, como manifestada em Cristo Jesus, exige isso. Ele se revelou no Evangelho como um Deus de amor, cheio de graça e verdade. E como ele pode se recusar a ajudar aquelas de suas criaturas que, humildemente, em sua própria maneira designada, buscam sua face e fervor? Quando o Senado ateniense, em uma ocasião, achou mais conveniente se reunir ao ar livre enquanto estavam sentados em suas deliberações, um pardal, perseguido por um falcão, voou na direção do Senado. Fortemente pressionado pela ave de rapina, ele buscou abrigo no seio de um dos senadores. Ele, sendo um homem de mofo rude e vulgar, tirou o pássaro de seu seio, jogou-o no chão e o matou. Ao que todo o Senado se levantou em alvoroço e, sem uma única voz discordante, condenou-o à morte, por ser indigno de um assento no Senado com eles, ou de ser chamado de ateniense, se ele não prestasse socorro a uma criatura que confiasse nele. Podemos supor que o Deus do céu, cuja natureza é amor, poderia arrancar de seu seio a pobre pomba esvoaçante que voava da águia da justiça para o seio de sua misericórdia? Ele nos dará o convite para buscar sua face, e quando nós, como ele sabe, com tanta trepidação de medo, ainda reunimos coragem suficiente para voar para o seu seio, ele então será injusto e ingrato o suficiente para se esquecer de ouvir nosso clamor e nos responder? Não pensemos tão duramente do Deus do céu. Vamos lembrar a seguir seu caráter passado, bem como sua natureza. Quero dizer, o caráter que ele conquistou para si mesmo por seus feitos passados de graça. Considerem, meus irmãos, aquela estupenda demonstração de generosidade. Se eu fosse mencionar 1000, não poderia dar uma ilustração melhor do caráter de Deus do que aquele ato. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas livremente o entregou por todos nós. E não apenas minha inferência, mas a conclusão inspirada de um apóstolo. Como não nos dará também com ele todas as coisas?
Se o Senhor não se recusou a ouvir minha voz quando eu era um pecador culpado e um inimigo, como ele pode desconsiderar meu clamor agora que estou justificado e salvo? Como é que ele ouviu agora que sou seu filho, seu amigo? As feridas abertas de Jesus são as garantias seguras para a oração respondida. George Herbert representa naquele seu poema pitoresco Tebeng, o Salvador, dizendo: se você tiver algo para enviar ou escrever, não tenho bolsa, mas aqui há espaço. As mãos e a vista de meu Pai, acredite em mim, chegará com segurança. Que eu me importarei com o que você transmitir. Veja, você pode colocá-lo bem perto de meu coração, ou, se daqui em diante algum dos meus amigos me usar desse jeito, a porta ainda estará aberta. O que ele enviar, eu apresentarei e um pouco mais, não para o seu mal. Certamente, o pensamento de George Herbert era que a expiação era em si uma garantia de que a oração deveria ser ouvida, que o grande corte feito perto do coração do Salvador, que deixou a luz entrar nas profundezas do coração da divindade, era prova de que aquele que está sentado no céu ouviria o clamor de seu povo. Você interpretou mal o Calvário se acha que a oração é inútil. Mas, amados, temos a própria promessa do Senhor para isso. E Ele é um Deus que não pode mentir. Invoque-me no dia da angústia e eu lhe responderei. Ele não disse: tudo o que pedires em oração, credes que o tereis e o tereis? Não podemos orar de fato, a menos que acreditemos nessa doutrina. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E se tivermos alguma dúvida sobre se nossa oração será ouvida, somos comparáveis àqueles que vacilam. Porque aquele que vacila é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Além disso, não é necessário, mas ainda assim pode fortalecer o ponto, se acrescentarmos que nossa própria experiência nos leva a crer que Deus responderá à oração. Não devo falar por você, mas posso falar por mim mesmo. Se há algo que sei, algo de que estou completamente certo, além de qualquer dúvida, é que o fôlego da oração nunca é gasto em vão. Se nenhum outro homem aqui pode dizer isso, ouso dizer, e sei que posso provar. Minha própria conversão é o resultado da oração, longa, afetuosa, sincera, persistente. Os pais oraram por mim. Deus ouviu seus clamores, e aqui estou para pregar o Evangelho. Desde então, aventurei-me em algumas coisas que estavam muito além da minha capacidade, como eu pensava, mas nunca falhei, porque me lancei sobre o Senhor. Você sabe que, como igreja, não tenho escrúpulo em me entregar a grandes ideias do que poderíamos fazer por Deus, e realizamos tudo o que propusemos. Tenho buscado a ajuda, assistência e auxílio de Deus em todos os meus múltiplos empreendimentos, e embora eu não possa contar aqui a história da minha vida privada na obra de Deus, ainda assim, se fosse escrito, seria uma prova permanente de que há um Deus que responde às orações. Ele ouviu minhas orações, não de vez em quando, nenhuma ou duas vezes, mas tantas vezes que se tornou um hábito para mim expor meu caso diante de Deus com a certeza absoluta de que tudo que eu pedir a Deus, Ele me dará. Não é agora um talvez ou uma possibilidade. Eu sei que meu Senhor me responde e não ouso duvidar. Seria realmente uma loucura se eu fizesse isso. Assim como tenho certeza de que uma certa quantidade de alavancagem levantará um peso, também sei que uma certa quantidade de oração obterá qualquer coisa de Deus. Assim como a nuvem de chuva traz a chuva, a oração traz a bênção. Assim como a primavera espalha flores, a súplica garante misericórdias. Em todo o trabalho há lucro, mas acima de tudo na obra de intercessão. Tenho certeza disso, pois o colhi.
Assim como eu confio no dinheiro da rainha e nunca deixei de comprar o que quero quando produzo o dinheiro, então eu confio nas promessas de Deus e pretendo fazê-lo até que eu descubra que Ele me dirá apenas uma vez que elas são moedas de base e não servirão para negociar no mercado do céu. Mas por que eu deveria falar? Ó irmãos, todos vocês sabem em seus próprios corações que Deus ouve orações. Se não sabem, então onde está seu cristianismo? Onde está sua religião? Vocês precisarão aprender quais são os primeiros elementos da verdade de Deus, pois todos os santos, jovens ou velhos, devem estabelecer como certo que Ele ouve orações. Ainda lembre-se de que a oração deve ser sempre oferecida em submissão à vontade de Deus, que quando dizemos Deus ouve a oração, não pretendemos com isso que Ele sempre nos dê literalmente o que pedimos. Queremos dizer, no entanto, isto, que Ele nos dá o que é melhor para nós, e que se Ele não nos dá a misericórdia que pedimos em prata, Ele a concede em ouro. Se Ele não tira o espinho da carne, ainda assim Ele diz, minha graça é suficiente para você. E isso dá no mesmo no final. Lord Bolingbroke disse a ela para ser consistente com a submissão à vontade divina. Meu senhor, ela disse, isso não é uma questão de dificuldade. Se eu fosse um cortesão de algum rei generoso e ele me desse permissão para pedir qualquer favor que eu quisesse dele, eu deveria ter certeza de colocá-lo assim. Vossa Majestade ficará graciosamente satisfeita em me conceder tal e tal favor. Mas, ao mesmo tempo, embora eu deseje muito, se isso de alguma forma prejudicar a honra de Vossa Majestade, ou se no seu julgamento de Vossa Majestade parecer melhor que eu não tenha esse favor, ficarei tão contente em ficar sem ele quanto em recebê-lo. Então, veja, eu poderia sinceramente oferecer uma petição, e ainda assim eu poderia submissamente deixá-la nas mãos do rei. Assim com Deus, nunca oferecemos oração sem inserir essa cláusula, seja em espírito ou em palavras. No entanto, não como eu quero, mas como tu queres, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Só podemos orar sem um se, quando temos certeza de que nossa vontade deve ser a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é totalmente nossa vontade. Um poeta muito caluniado disse bem, homem, considere suas orações como um propósito de amor à sua alma. Estime a providência que levou a elas como um índice de boa vontade de Deus. Então você orará corretamente e suas palavras encontrarão aceitação. Além disso, ao implorar pelos outros, seja grato pela plenitude de sua oração, pois se você estiver pronto para pedir, o Senhor está mais do que pronto para conceder. O sal preserva o mar e os santos sustentam a terra. Suas orações são os 1000 pilares que sustentam o dossel da natureza. Na verdade, uma hora sem oração de alguma mente terrestre fosse uma maldição no calendário do tempo, uma mancha da escuridão da escuridão. Talvez o dia terrível, quando o mundo deve balançar em ruínas, será um não branqueado pela oração. Ele encontrará fé na terra? Pois há uma economia de misericórdia, como de sabedoria, poder e meios. Nenhuma bênção é concedida, não solicitada do tesouro do bem. E o coração caridoso do ser, para depender de quem é a felicidade, nunca retém uma recompensa enquanto o seu súdito ora. Sim, peça o que quiser, ao segundo trono no céu, é seu para que foi designado, não há limite para a oração. E se você deixar de pedir, trema, criatura autossuspensa, pois sua força foi cortada como foi a de Sansão, e a hora de sua condenação chegou.